pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia nos auxiliando a trazer formas alternativas de energia elétrica, formas alternativas de geração de energia elétrica. Esse assunto está no capítulo 8, na página 210 da apostila. Então, o avanço tecnológico propôs para o mercado que gera energia, que traz energia para nós, aqui e outros lugares do mundo, justamente formas alternativas que vão impactar menos o ambiente, daqueles convencionais que vocês já aprenderam, que são a queima de combustíveis fósseis, certo? Nas hidrelétricas, nas termoelétricas e nas usinas nucleares, que vão liberar aí gases poluentes na atmosfera e também vão causar a poluição térmica. Fora, né, também o lixo radioativo numa usina nuclear que pode causar aí acidentes devastadores. Então a gente vai ver aí quais são as contribuições da tecnologia trazendo para nós um tipo de energia mais limpa, certo? Então assim, o uso de recursos renováveis tem as suas vantagens, né? As vantagens ambientais, elas não são limitadas como as fontes não renováveis, que são extremamente limitadas e demoram muito para ser formadas novamente no ambiente, na natureza. Além de que a queima dos combustíveis fósseis libera os gases poluentes, como a Pro já citou, e a extração desses combustíveis fósseis está sujeita a acidentes desastrosos, né? Acidentes aí que podem acabar com o ecossistema, que podem acabar com diversas cadeias alimentares. Então, as energias alternativas renováveis mais conhecidas são a energia eólica, a energia solar, a maremotriz, a geotérmica e a biomassa. Então, implementar uma usina alternativa é caro, não é barato, né? Só que a longo prazo ela vai gerar economia, então demora um pouco, né? Mas depois tem o retorno, tanto economiza recursos naturais, como também tem a questão de economia mesmo, no fator de dinheiro mesmo, tá? Então, algumas regiões, por exemplo, que não têm acesso a essas energias convencionais igual a hidrelétrica, a termoelétrica, a usina nuclear, podem usufruir da energia através dessas fontes alternativas de energia. Né? Então, usar essas fontes alternativas é um sinônimo de autonomia, porque a gente não vai depender tanto de empresas estrangeiras. Então, o país começa a caminhar um pouco melhor com as suas próprias pernas, usando as suas próprias maneiras, né, de trazer energia para a sua população. Só que tem a barreira, né, que a gente tem para esse tipo de alternativa de energia, que é justamente a inserção no mercado, porque o mercado ele já é consolidado nesses tipos de energia que a gente já está acostumado, que é a termoelétrica, nuclear e hidrelétrica. Então, para trazer uma novidade, há uma certa resistência, mas, né, aos poucos, o nosso país, principalmente, né, que está em pauta aí no nosso capítulo, já está conseguindo usar essas energias alternativas com maior amplitude, certo? Então, a gente vai ver um pouquinho de cada. A energia eólica, né, a energia que vem através dos ventos. Numa usina eólica, a energia ela vai ser produzida pelos ventos, numa região onde os ventos vão movimentar as pás dos aerogeradores. Né? Então, aquelas pás vão movimentar. Então, a energia do vento ela é transformada em energia cinética e lá nesses aerogeradores vai ter nessa usina eólica um transformador, um gerador que vai transformar essa energia cinética em energia elétrica e vai trazer até as nossas residências. É claro, né, que para se colocar uma usina eólica, a gente conta aí com um ambiente que tem bastante ventos, né, um ambiente que vai ter constantemente esse tipo de fonte geradora de energia, né, e aí a gente vai usufruir desse tipo de energia. Há milênios, né, a humanidade utiliza esse tipo de energia para diferentes fins. Por exemplo, né, a energia eólica ela é usada para alguns veículos, né, aquáticos, né, alguns barcos a vela aí usam a energia eólica. Moinhos também para moer grãos
também utilizam aqui nesses aerogeradores as forças dos ventos. E aí então os aerogeradores de uma usina eólica que vai usar a força dos ventos para movimentar e transformar a energia cinética em energia elétrica. Então, como que é o processo que acontece nas usinas eólicas? A força do vento gira as pás que vão propulsionar um rotor, né? E esse rotor, esse gerador, ele vai multiplicar essa velocidade a 1.500 giros por minuto e vai, então, permitir essa conversão dessa energia cinética em energia elétrica, que depois é enviada através de cabos para as residências, para as cidades, enfim, para uma fábrica, uma indústria que precisa dessa energia elétrica. Qual é a vantagem da usina eólica? Além de ser uma fonte renovável de energia, certo? Ela não libera gases tóxicos no ambiente, então ela não polui a atmosfera. Os ventos, eles são descontínuos e variam, certo? Então pode variar aí a geração de eletricidade dependendo da região, dependendo da época do ano. Porém, aí tem que também fazer um estudo para colocar em locais onde os ventos são constantes. Uma desvantagem é a questão da poluição visual e a poluição sonora, porque os aerogeradores, eles fazem um barulho muito alto, né? E também, como se coloca essas usinas, esses aerogeradores em região montanhosa, que é uma região que venta bastante, e afastado de áreas urbanas, é o local exatamente onde aves e morcegos gostam de usar para migração. E eles podem acabar aí batendo nesses aerogeradores e morrer. Então isso pode mudar um pouco aí a estratégia de migração de alguns animais e isso é prejudicial. Uma das desvantagens da usina eólica. Agora, a energia solar. A energia solar é justamente aquela que usa o sol, que é a maior fonte de energia, né? A principal fonte de energia que nós temos no nosso planeta, né? Então, através do sol, que todos os processos biológicos, todos os processos da vida acontecem porque os organismos que fazem fotossíntese usam o sol para produzir oxigênio, para produzir o seu próprio alimento, e aí esse alimento depois é passado para todos os seres vivos da cadeia alimentar, tá? Além disso, o sol gera, então, a diferença de temperatura que vai produzir os ventos, que a gente pode utilizar, inclusive, na energia eólica, e também mantém o ciclo da água, a formação de chuvas, a formação de nuvens, enfim, todos os efeitos climáticos do nosso planeta. Com o objetivo de aproveitar a energia do sol, então, que a gente chama de energia heliotérmica, instala-se placas solares, né, ou placas fotovoltaicas em regiões que recebem luminosidade solar intensa, para que essas placas capturem essa energia solar e convertam em essa energia térmica para aquecer a água ou então para ser convertida em energia elétrica, que a gente chama de energia elétrica fotovoltaica. Quem faz esse tipo de conversão são células fotovoltaicas, né, que estão presentes nessas placas fotovoltaicas que captam essa energia solar. E aí ela pode ser armazenada em baterias, ou seja, a pessoa que tem uma placa fotovoltaica em casa e utiliza esse tipo de energia, ela pode usar essa energia na bateria durante a noite, sem problema algum. As vantagens da heliotermia. É uma fonte renovável e inesgotável, é uma fonte que não polui, ela não vai emitir gases, né, e não precisa de grandes áreas para a produção. As placas solares, ela tem baixo valor na sua manutenção e ela tem uma vida útil maior que 30 anos, então você coloca aí, você vai ter durante um bom tempo. E pode estar em local distante de rede de distribuição das energias convencionais. Então eu moro num lugar muito afastado da zona urbana, da zona que recebe lá a energia da hidrelétrica, da termoelétrica, eu posso instalar essas placas fotovoltaicas na minha residência sem problema algum. A desvantagem é a limitação da geração de energia elétrica, porque em local com maior incidência solar, tudo bem, agora aqueles locais que são mais sombreados, né, que tem menos incidência solar, já tem uma certa dificuldade. Acaba que nas usinas fotovoltaicas, para a construção dessa usina, degrada-se áreas verdes, né, então quando elas vão fazer naqueles ambientes naturais, e uma baixa eficiência, porque você investe para implantar
né? E não é aquela eficiência, não é aquela imensidão de energia que vai ser convertida em energia elétrica, então não é muito equivalente a energia que ela recebe a energia que ela fornece no formato de energia elétrica. Então, as usinas solares, elas são feitas assim com essas placas fotovoltaicas, depois ela é convertida na célula fotovoltaica em energia elétrica e chega para as residências. Tem também as placas fotovoltaicas que elas já podem ser instaladas na própria residência ou no comércio, enfim, onde a pessoa deseja. A energia geotérmica, né? Aquela energia que vai aproveitar o calor do interior da Terra. Então, o núcleo da Terra, manto, vai fornecer esse calor aqui para a costa terrestre, geralmente em local onde a água aquecida aqui do subsolo, ela acaba sendo expelida sob grande pressão nos geysers, né? Então, ele vai liberar essa água superaquecida com uma grande pressão. Então, a gente pode aproveitar essa própria água aquecida, o vapor que vem dela e essa pressão para movimentar turbinas que posteriormente vão ser convertidas em energia elétrica, semelhante ao que acontece na termoelétrica, que aquece água nas caldeiras, lembra? Gira aí turbinas, energia térmica e energia cinética, e depois é convertida em energia elétrica. Então, as utilizações mais frequentes desse tipo de fonte de energia é para aproveitar o vapor de água nessas centrais termoelétricas, ou seja, uma usina termoelétrica, ao invés de gastar algum combustível fóssil, utiliza essa fonte alternativa de energia que é do interior do planeta. Também utiliza a pressão dessa água que vem muito forte para movimentar as turbinas. Não é muito aproveitado isso porque não é tão eficiente, mas utiliza mesmo o vapor de água nas usinas termoelétricas. Então, a água aquecida no subsolo, ela começa a ser expelida, né? Então, aqui o vapor de água, a água quente expelida, ela pode ser utilizada aí nas centrais termoelétricas para girar a turbina, ser transformada em energia cinética e aí, consequentemente, energia térmica. Não são todos os locais do nosso planeta, né? Todos os continentes, todos os países que têm essa condição de ter geysers, né? O que limita um pouco esse tipo de geração de energia usando essa fonte alternativa. Onde se utiliza isso daí? Principalmente local onde tem grande atividade vulcânica, né? Então já é um local que tem essa atividade intensa aí. Então, superaquecimento da água do subsolo. E locais onde tem encontro de placas tectônicas também. Como na Islândia, na Itália, em alguns locais dos Estados Unidos, já tem a utilização desse tipo de energia geotérmica. É uma fonte alternativa à queima de combustíveis fósseis nas usinas termoelétricas, então não polui o ambiente com gases poluentes. Mas depois, o fim da termoelétrica, se essa água não se resfria para ser lançado no ambiente, pode ter a poluição que a gente chama de poluição térmica. Então, aqui é o vapor de água, ele vai ser canalizado e vai chegar aí, movimentar turbinas, né? Movimenta turbinas e ele vai depois ser transformado em energia elétrica. Aqui tem também aquela torre que a gente chama de refrigeração, que é justamente onde a água se condensa para depois ela ser reaproveitada com um novo aquecimento, que a gente chama então das caldeiras aí térmicas. Então, ao invés de usar combustíveis fósseis, utiliza a água que já vem aquecida do núcleo do subsolo. A energia das ondas e usina maremotriz. Nosso país possui cerca de 8.000 quilômetros de extensão de litoral, ou seja, muita praia, muita onda, banhado aí pelo oceano. Então, facilita a exploração desse ambiente oceânico para a geração de energia, que é uma energia renovável. Então, a primeira localidade na América Latina a utilizar o movimento das ondas do mar para a produção de energia é o Ceará, onde ele fez essa usina que fica no Porto de Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante. Então, essa usina ela começou a ser construída e ela está para começar a utilização agora até o final de 2020.
Essa energia que vai ser utilizada, a energia das ondas, né, ela vai funcionar a partir de módulos que ficam flutuando no oceano, com um bracinho mecânico e uma bomba conectada a um circuito da água doce, que é onde tem o encontro com os rios. Então, à medida que as ondas chegam a essa região costeira, essa região litorânea, esses flutuadores sobem e descem, o que aciona essas bombas. Essas bombas elas vão ter aí, vão formar uma água com bastante pressão, porque vai movimentar essa água. E aí aciona o gerador, né? Porque gira uma turbina e esse gerador vai fazer o quê? Vai converter essa energia cinética promovida pela onda, né, em energia elétrica. Então essa fonte de energia ela é renovável, porque ela vem da força das marés, né? Não polui a água do mar e não polui a atmosfera. Agora, na usina maremotriz, a energia que impulsiona os geradores, ela vai ser obtida a partir dos desníveis entre a maré alta e a maré baixa. Então, os aerogeradores estão aqui dentro do oceano, eles vão girar, né, vão se movimentar em energia cinética, depois eles vão ser transformados em energia elétrica e distribuídos para as residências, para o consumidor final. Qual é a desvantagem aqui? A gente não temos os flutuadores, igual a energia das ondas, né? A gente vai ter aqui, pode pegar alguns animais aquáticos aqui, pode causar algum tipo de dano, mas é uma energia considerada limpa. E a energia de biomassa. Desde a pré-história, a gente utiliza esse tipo de energia biomassa. Como, né? A madeira servindo de combustível, porque queimando a madeira aí, fazendo gravetos, fazendo fogueira, a gente utiliza a biomassa vegetal, né, a madeira que veio de um vegetal, para a produção de outro tipo de energia. Então, a geração de energia usando a biomassa consiste na queima de restos orgânicos, tanto de origem animal ou vegetal, florestas, restos agrícolas ou de rejeitos urbanos industriais, fezes de animais, qualquer substância orgânica para ser queimado e gerar energia elétrica. Então, a gente chama, né, de uma energia de fonte renovável, porque a gente vai utilizar rejeitos orgânicos, e ela também produz biocombustível, como biodiesel e etanol, porque são de origem vegetal. Como o consumo crescente, então está tendo a substituição de derivados do petróleo, né, como o óleo diesel e a gasolina, para o biodiesel e para o etanol. Já está tendo essa conscientização por ser uma fonte renovável de energia. Então, por meio de equipamentos que chamamos de biodigestores, esses detritos orgânicos, tanto de fonte animal como fonte vegetal, restos de alimentos, fezes de animais, vão ser aproveitados para gerar gás e para gerar adubo. Eles também são chamados de biogás, que a gente chama desse gás aí que vai ser gerado nesses biodigestores, e biofertilizantes também, que não vão degradar o ambiente, eles são amigos do ambiente, porque já tem fonte orgânica. Dentro dos biodigestores, a matéria orgânica ela vai ser decomposta pela ação de bactérias normais, bactérias anaeróbicas, que são bactérias que não dependem do oxigênio, e vai ser convertido em gás metano, utilizado como combustível em fogão de cozinha ou geradores de energia elétrica. E vai ser esse gás metano ser lançado na atmosfera, ele é aproveitado aí para a gente cozinhar em casa, né, no gás de cozinha, ou também como fonte de energia elétrica, em uma termoelétrica, por exemplo, através da sua combustão. A principal vantagem desse uso de energia de biomassa é porque ele é uma fonte renovável, ela não é agressiva ao ambiente, né, comparado aos outros tipos de combustíveis que são queimados. E algumas das desvantagens da biomassa, que o seu uso, muitas vezes as pessoas desmatam para usar, para queimar aí esses restos de agricultura, enfim. Acaba aí tendo desmatamento e não é tão eficiente, ele tem menor poder calorífico, então ele tem menor eficiência, e também a questão de dificuldade do transporte e armazenar esse tipo de energia, né? Porque geralmente o uso é de uso imediato por conta que é uma queima, uma combustão. No Brasil, como tem sido o uso dessas fontes alternativas, né? Então a gente apresenta cerca de 7 mil aerogeradores que abastecem mais ou menos 80 milhões de brasileiros por meio da usina eólica, fonte dos ventos. No litoral do Nordeste, do Sudeste e do Sul são as áreas que têm maior potencial para a utilização de energia dos ventos.
mas só no Nordeste, aproximadamente 55% da energia consumida naquela região tem como origem os parques eólicos. Até 2017, os estados brasileiros com a maior quantidade de parques eólicos eram Rio Grande do Norte, Bahia, Rio Grande do Sul e Ceará. Então, estima-se que até o final desse ano, 2020, o Brasil possui uma capacidade de energia eólica de 17 gigawatts. Em relação à energia maremotriz, a das ondas, indústria das ondas, das marés, o litoral do Ceará tem aquela usina que foi construída em módulos, porque ela pode, então, ser ampliada mais para frente. Isso contribuirá também para a produção de energia alternativa na região aí do nosso país, na região Nordeste. Já a utilização da biomassa, ela vem crescendo a cada ano, correspondendo a 17% do uso total da matriz energética renovável do nosso país. Então, utilizar aí detritos, rejeitos orgânicos para substituir combustíveis fósseis, que poluem mais. Com relação à energia solar aqui no nosso país, em apenas 2 anos avançou pouco mais de 7 mil para 49 mil unidades em todo o território. Essa tecnologia já está disponível para residências, porém é um custo muito elevado para implantar, Então isso dificulta bastante a implementação aí de placas fotovoltaicas, mas algumas pessoas têm optado. Investe, depois vai ter a redução na conta de luz. Então, o Brasil ele tem cumprido a meta da Organização das Nações Unidas, da ONU, em investir mais em fontes renováveis até 2030, porque isso é uma proposta, Então, já representa 43% da matriz energética brasileira, fontes alternativas, ou seja, fontes renováveis de energia. Se você ficou com alguma dúvida relacionada a esses tipos de fontes alternativas de energia, escreve aí para Pro e nos vemos na próxima aula com resolução de exercícios.